Todos acharam? Jeremias 32, verso 17 está escrito assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Verso 26 e 27. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Feche seus olhos. Pai, estamos, Senhor, na tua casa nessa noite, entendendo, meu Pai, o teu propósito, entendendo a tua direção para esse tempo. Que o teu Espírito abra os nossos olhos, meu Pai, para que possamos compreender as verdades que vão nos fazer, Senhor, avançar nesse tempo, em nome de Jesus. Queridos, o profeta Jeremias, quando faz essas afirmações, está vivendo um tempo terrível no seu ministério, vivendo um tempo terrível de escuridão espiritual em meio à sociedade que ele vivia, uma estrutura inteiramente corrompida. Eu, esses dias, até compartilhei com Paulo, nós vimos e achamos algo engraçado. Ele dizia: os profetas têm visões mentirosas, os sacerdotes se apoiam nessas visões para dominar o povo. E aí a conclusão de Deus: e o povo gosta. Eu achei interessante o que Deus disse, porque os profetas têm visões mentirosas. Aí os sacerdotes se aproveitam do povo, usando as visões dos profetas mentirosas. Aí Deus disse: mas o povo está revoltado, o povo quer uma melhora. Não. Deus disse: mas é disso aí que o povo gosta. Foi Deus que falou, e o povo gosta. Irmãos, a nossa proposta, eu quero que você entenda, a Bíblia diz que a ferramenta, a arma, a chave que Deus nos deu para ativarmos e trazermos a dimensão da existência, aquelas coisas que estão no mundo natural, se chama fé. É através da fé que nós nos mobilizamos e nos movemos nessa dimensão, mas entendendo que há algo sobrenatural que vem da dimensão do Espírito para nós. E o que eu percebo é que a Bíblia diz que a fé vem pelo... Por que a fé vem pelo ouvir? Porque quando você ouve, irmãos, e aqui o ouvir não é a questão de escutar. Escutar e ouvir são coisas diferentes, mas é ouvir no sentido de você compreender algo. Irmãos, quando nós compreendemos uma frase simples, mas se essa frase ela fosse tão verdade para mim e para você, quanto ela é para o profeta Jeremias, porque nós olhamos as coisas, olhamos os problemas, olhamos as situações, e para nós muita coisa é difícil. Eu me admiro quando Jesus olha para aquele paralítico e pergunta: o que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou toma a tua cama e anda? Eu me espanto com a colocação que Jesus faz, porque para mim nada daquilo é fácil. Para mim a pergunta deveria ser: o que é menos difícil? Mas quando ele está falando de fácil, preste atenção, é porque tem coisas que eu posso falar usando uma base espiritual, mas eu não vou ter que provar nada a ninguém, é só teoria. Mas tem outras que para eu dizer e acontecer, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais estreita. Porque eu chegar simplesmente para alguém e dizer: seus pecados estão perdoados, eu estou entrando em um nível de entendimento espiritual que ninguém está vendo nada. Seus pecados estão perdoados, quem viu? E a pergunta que se gerou agora no coração daqueles que ouviram essa proposta foi exatamente essa: bom, quem é esse rapaz que tem poder para perdoar pecados? Com que autoridade ele está falando isso? Ou quem é ele para poder estar usando esse tipo de linguagem? Mas a verdade é que o que Jesus estava dizendo é que simplesmente abrir a boca na dimensão terrena e dizer: os seus pecados estão perdoados, sem que isso tenha respaldo no mundo do Espírito, é fácil, irmãos. Abrir a boca e dizer: Deus mandou eu lhe dizer algo, sem que tenha respaldo no mundo do Espírito, é fácil. O problema não é o que você vai falar, o problema é o que vai suceder depois daquilo que você falou. É se o que você disse nessa dimensão tem ou não tem respaldo no céu. Aí Jesus agora traz uma outra verdade, e eu quero que você entenda a perfeição desse texto, porque às vezes a gente vê ele dizer: o que é mais fácil dizer, não é mais fácil fazer.
Ele disse: o que é mais fácil? Dizer. Porque de boca tudo é fácil, irmãos. Falar em nome de Deus é fácil. Eu quero saber se o que você fala, você tem respaldo no céu para fazer acontecer. Então falar é fácil. O que é mais fácil dizer? Bom, mais fácil dizer, eu lhe garanto que é seus pecados estão perdoados. Agora então, aí Jesus vem para que você entenda que o problema não é só o que eu digo, porque dizer é fácil. Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu vou fazer o que você acha difícil. Porque para mim é mais difícil perdoar o pecado de alguém, porque ninguém pode fazer isso, só eu. Mas, para que você entenda a revelação do que está por trás no mundo do Espírito, eu vou fazer um sinal que para você é difícil. Porque foi para isso que vocês trouxeram o paralítico. Vocês não trouxeram ele aqui para eu perdoar os pecados dele. Vocês trouxeram aqui para ele andar. Então, eu vou lhe mostrar o poder que eu tenho. Pega a tua cama, meu filho, e vai embora. E a Bíblia diz que o paralítico levantou e saiu andando. O que é que eu compreendo com isso? O entendimento que eu tenho a respeito de quem Jesus é. Produz em mim fé. Produz em mim fé. Que me dá condições de tomar passos e adotar posições na minha vida para invocar do mundo do Espírito aquilo que eu preciso que se manifeste no mundo terreno. Quando Jeremias começa falando aqui nesse texto, ele traz uma realidade de um entendimento, que, irmãos, a grandeza desse entendimento é algo sobrenatural, e nós vivemos às vezes meses vindo para a igreja, orando, e isso não é uma verdade dentro dos nossos corações, quando nós estamos vendo os nossos problemas. Olha o que a Bíblia diz e o que Jeremias confessa: Senhor, eu tenho uma compreensão viva, que foi o Senhor quem fez os céus e fez a terra, pelo teu grande poder. Irmãos, a gente lê isso no Gênesis, mas muitas vezes essa verdade não vem para nós em matéria de poder, porque parece que Deus só tinha poder no livro de Gênesis. Parece que ele só tinha capacidade de criar a terra em Gênesis. Parece que a palavra dele só teve poder quando a gente não estava aqui para ver. O que Jeremias está trazendo à existência no seu tempo, é trazendo a memória, é trazendo a memória do povo, o poder que Deus tem diante de uma realidade que existe, que está aí. A prova de que Deus é poderoso está no céu, está na terra. Então eu lhe pergunto, se foi Deus que fez o meu e o seu corpo, se eu tenho essa certeza e essa convicção, o que é o meu corpo comparado a toda a criação de Deus? O que é então a enfermidade do meu corpo comparada a todo o poder de Deus? Entende, irmãos? Quando a minha perspectiva muda, quando eu não venho olhando primeiro o meu problema, para depois ir chegando em Deus, mas eu venho de quem é Deus, qual é o seu poder, para chegar no meu problema, eu vou compreender, irmãos, que o meu problema não é nada. Eu vou entender que doenças, enfermidades, isso na verdade, diante do poder de Deus, não é nada. Então, pastor, por que muitas pessoas estão enfermas? É porque as pessoas não têm fé? Irmãos, existem coisas no mundo do Espírito que nós não vamos ser capazes de lhe dar 100% de explicação. Porque no dia que eu souber responder todas as perguntas a respeito de Deus, eu vou deixar de ser homem e vou ser o próprio Deus. E eu não sou Deus. Eu só sei a respeito dele aquilo que ele quis nos revelar. E o que foi que ele nos disse? Ele nos disse: olha, vocês precisam orar, vocês precisam crer. Agora, irmão, se ele vai curar ou não, isso já não cabe a nós. Cabe a nós exercer exatamente aquilo que ele nos orientou, o que ele nos mandou fazer. E o que temos visto é que existem vários motivos para Deus curar alguém. E para nós o que importa é sabermos nessa noite que ele pode curar. Porque ele pode curar alguém? Simplesmente para o louvor e a honra e glória do seu nome. Só por isso. Você pode não prestar, você pode não merecer, você pode ser a pior pessoa do mundo, você pode ser um miserável, mas ele vai querer lhe curar. Por quê, pastor? Só porque no seu caso ele quer mostrar a sua glória. Só. Porque ele curou outras pessoas. A Bíblia diz que está um cara lá, não sabe quem é Jesus, não sabe nada a respeito da vida dele. Aí ele vai passando, a Bíblia diz, e sabendo o tempo que ele estava ali, se compadeceu dele.
Por que Jesus curou aquele homem? Porque se compadeceu dele. Porque outras pessoas foram curadas? Porque elas tiveram fé. Porque outras foram curadas? Porque alguém teve fé por elas. Olha que coisa. A gente quer criar, irmão, fórmula mágica dentro da igreja. A gente quer que alguém pague o preço pela gente. Você quer que, na verdade, o pastor ore e Deus ouça a oração do pastor para lhe curar. Mas a pergunta é, por que Deus não está ouvindo a sua oração? Uma coisa eu estou lhe dizendo hoje aqui, que nós estamos entrando em um nível de batalha diferente. Eu quero que você entenda isso. Não estou falando da minha oração, não estou falando da oração do irmão Colosso, da oração do irmão Estênio. Não é nesse nível que eu estou falando. Hoje nós estamos entrando em uma batalha a nível congregacional. E a Bíblia diz que quando a igreja ela se une, na união da igreja, há ativação de mais de um princípio. Porque há princípio da concordância, há o princípio da autoridade espiritual que está sobre a igreja, que é maior do que qualquer pessoa individualmente. Então hoje eu quero que você entenda que nós estamos entrando em um nível diferente. Por quê? Porque não é o pastor que vai curar você. Não é o irmão Estênio que vai curar você. Quem vai curar você é Jesus. E Jesus cura pessoas, irmãos, porque às vezes essas pessoas estão impedidas de fazer a obra por causa de enfermidades. Quando você vê o relato de Mateus 8, 14 e 17, a Bíblia diz que entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro de cama, com febre. A Bíblia diz, tomando pela mão, a febre deixou, ela se levantou e imediatamente começou a servi-lo. O que eu acho interessante é que agora a obra estava parada porque a dona da casa estava enferma. Aí ele ativa o potencial da dona da casa. A dona da casa começa a servir eles. E agora que eles estavam sendo servidos, a Bíblia diz que dá para você entender que houve um lapso de tempo. Porque Jesus deve ter chegado naquela casa com fome, cansado. Então a Bíblia diz ao anoitecer. Se diz ao anoitecer, dá para você ter uma dimensão de tempo. Ele provavelmente chegou de manhã, ou chegou no começo da tarde, e foi servido pelaquela que estava doente. Depois que Jesus é servido pelaquela que foi curada, a Bíblia diz que aquele local agora se transformou em um centro da manifestação da glória de Deus. Porque foram trazidos endemoniados, foram expulsos demônios, e a Bíblia diz, e com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os doentes. Ou seja, irmãos, tinha gente boa, tinha gente ruim, tinha gente com fé, tinha gente incrédulo, tinha gente ali de tudo que é jeito. A questão é, porque Jesus estava presente e estava sendo servido, preste atenção. Alguém primeiro foi curado e começou a servir. Quando começou a servir, ele achou morada naquela casa. Porque ele achou morada naquela casa, ele começou a receber outras pessoas. E a Bíblia diz que agora todos os doentes foram curados. Você tem que entender, irmãos, que é propósito de Deus curar as enfermidades. Se eu creio no poder de Deus, se eu creio na grandeza de Deus, se para mim é efetivamente uma verdade que Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou todos os animais, criou o meu corpo, a pergunta que eu tenho que fazer é a pergunta que Jeremias fez. O que é efetivamente é difícil para o Senhor fazer? E Ele disse para nós, estes sinais vão acompanhar os que crerem, aqueles que têm fé em mim, aqueles que se reúnem no meu nome. E um desses sinais, vocês imporão a mão sobre os doentes e eles ficarão. Ao longo da história você vai ver, irmãos, e aí haja testemunho, temos testemunho no nosso tempo, testemunho na geração que se passou, e sempre houve testemunho na terra, de pessoas que invocaram o nome de Jesus e alcançaram a cura, como testemunho vivo da sua ressurreição. Qual foi a recomendação que Tiago nos deu? Entre vós, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja, os representantes da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do seu próprio nome. Não? Para a glória do seu próprio nome. Para ficar famoso no Instagram. Para achar um bocado de igreja para me chamar para pregar, para me dar oferta. Não foi isso não? E foi para quê?
É por isso que Jesus nesse tempo tem curado muito pouco. Porque neguinho não está aguentando ver o poder. Só precisa fazer isso aqui, ó. Uma visãozinha que Deus deu, pronto, acabou. O homem já chega aqui no outro dia na igreja com a roupa toda brilhante. Um colete à prova de bala debaixo do paletó. Um sapato com 5 camadas de verniz. Bico de jacaré. Um cabelo cheio de alisante, penteado para trás, meio invocado, com um corte esquisito. Porque ele agora sente a necessidade de querer se destacar no meio do povo. Porque agora não é mais para o Senhor. Agora, meu irmão, não importa o que aconteça, toda a glória é para Jesus. A oração feita com fé curará o doente. É o Senhor, está escrito assim, ó, é o Senhor quem o levantará. E se houver cometido pecado, ou seja, está lembrado da história do doente da beira do tanque? Vá, agora não peques mais, para que não lhe aconteça coisa. Ele está dizendo, tem enfermidade que veio de pecado. E além de curar a enfermidade, vai ter ainda o pecado perdoado. Recomendação bíblica. E aí, o que eu acho interessante é que Jeremias faz a oração a Deus, declarando a sua grandeza, o seu entendimento, a sua fé, pelo conhecimento que ele tinha de Deus. E a Bíblia diz, e Deus agora respondeu. E como é que Deus respondeu? Exatamente do jeito que ele orou. A resposta da oração veio da mesma forma que ele orou. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu não sei pelo que você tem orado, irmãos, mas eu quero lhe dizer que não me importa a causa da sua enfermidade nessa noite. Não vou lhe transferir a responsabilidade se você tem fé ou se você não tem fé, porque eu sei que a igreja aqui, pelo menos uma pessoa com fé aqui, eu sei que tem. O que eu quero lhe dizer e deixar claro é que não é campanha que vai fazer Jesus agir. O que faz Jesus agir é o que nós estamos fazendo aqui, é usando a fé. Oração, jejum, buscando se aproximar dEle e devolvendo toda a glória a Ele. Porque não é para a glória dessa igreja, não é para a glória de pastor, não é para a glória de ninguém, irmãos. Ninguém está querendo nada aqui em troca de sua cura, não. Por que então, pastor, que a gente quer ver Deus agir? Para que primeiro o nome dEle seja, e através da glória do nome dEle, pessoas passem a crer na verdade do testemunho de que Ele está vivo. Porque depois que as pessoas tiverem essa convicção de que Ele está vivo, a pergunta é, haverá coisa demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Fique de pé, irmãos, nessa noite.